Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto de execução, e sempre destacando que o objetivo das mini aulas é alcançar um grande número de pessoas, levando conhecimento desse tema, que é a engenharia civil e geotécnica, em obras de terraplanagem, e certo que muitas pessoas precisam desses conhecimentos básicos para planejarem as suas escavações, quer seja de uma casa, quer seja de uma jazida, quer seja de uma estrada, de uma via, de uma obra qualquer, não só a escavação, como aterro, como um muro de arrimo, solo grampeado, aterro reforçado, barragem, o piso, o pavimento, né, o problema de erosão na fazenda, a estrada de acesso, a estrada vicinal, as ruas da cidade, as ruas do loteamento, enfim, caracterizando o tipo de solos colapsivos, expansivos, solos moles, aterros sobre solos moles, enfim, tem uma infinidade, e por sinal, nós temos um conjunto de 20, entrar no site www.dinamisbr.com.br, você vai ver lá em cursos, nós temos 20 cursos que abrangem todos esses assuntos que eu falo aqui e que eu ponho o nome terraplanagem, tanto que o curso terraplanagem eu tenho 2 vezes por ano. E no fim do ano eu faço como trabalhar conosco, quer dizer, o que a gente está querendo é chamar a sociedade, a atenção para o tema terraplanagem, onde que agrega um monte de outros subtemas, e o que nós fazemos hoje é o controle de qualidade de produto geotécnico, pautado ou baseado nessa experiência de mais de 35 anos, falando sobre o assunto e resolvendo problemas nesse assunto. E agora nós estamos fazendo uma cortesia através dos workshops, o link do workshop está na descrição dos vídeos, de todos os nossos vídeos, e para a gente então se conhecer lá através da plataforma Teams, eu passo um link para você e conversamos e orientando você, sua equipe, o engenheiro, o técnico, o estagiário, o pessoal da área jurídica, administrativa, nas coisas que estão ligadas à terraplanagem. Hoje nós vamos falar aqui do programa de investigação, então, de quando nós temos um aterro, como nós devemos atuar quando eu tenho que fazer um aterro. Para fazer um aterro, em algum lugar eu vou ter que escavar. Nesse lugar da escavação, eu tenho que fazer algumas sondagens para coletar amostras, para caracterizar o talude lá de corte, para ter uma estabilidade adequada, e através do material que eu vou escavar, eu vou fazer esse aterro. Então eu tenho que conhecer as propriedades de resistência, de compressibilidade e de permeabilidade. Esse aterro pode ser aterro de uma barragem, de um dique, e aí eu tenho que saber, então, essas propriedades. Eu tenho que coletar amostra, fazer ensaios de laboratório e definir as condições de compactação, que a gente chama grau de compactação e desvio de umidade, para poder tratar esses aterros, fazer o controle tecnológico e garantir a resistência, a deformabilidade e permeabilidade, no caso de uma barragem, por exemplo. Nós temos que conhecer o fator de conversão corte-aterro para exatamente saber os custos, o volume que eu vou escavar, com esse volume, o quanto que eu posso aterrar e qual o custo de transporte desse material escavado. Tenho que conhecer também as propriedades de engenharia, resistência, compressibilidade dos solos de fundação. Eu tenho que, através do perfis geológico geotécnico, saber os solos de fundação e, destes solos de fundação, conhecer as propriedades de resistência e as propriedades de compressibilidade, assim como, se tiver outra camada, também saber essas propriedades, saber as condições do lençol freático e se esses solos são expansivos ou colapsivos, né? E como que eu vou tratá-los, além de ter um solo mole, se ele é expansivo, se ele é colapsivo, enfim,
Isso tudo deve ser caracterizado nos estudos geotécnicos. E é isso que a gente está aqui orientando, é isso que a gente está alertando que tem que ser feito. Isso está nas normas, está na boa prática, está no Google lá, né? O que nós estamos fazendo é divulgando esse conhecimento, dizendo que a gente tem alguma experiência e estou orientando gratuitamente, uma cortesia, esses programas de investigação e toda a orientação de o que fazer mediante uma necessidade. E na prática é o seguinte, você está trabalhando numa empresa, está em dúvida, a sua empresa não tem um consultor, ou uma pessoa para te orientar, estamos nós aqui, né? Você está na prefeitura, não sabe o que fazer como secretário de obras para liberar um loteamento, estamos aqui para te orientar. Você é o loteador, também está trabalhando para uma loteadora e não sabe como vai fazer isso, aquilo, tem dúvida? Estou aqui para te ajudar. E você vai me ajudar podendo servi-lo, né? Porque o objetivo de um cristão, e o nosso empreendedorismo aqui é cristão verdadeiro e produtivista, eu tenho que trazer resultados, tenho que trazer produtos. Como cristão eu tenho que servir, né? Não procurar ser servido. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nosso projeto, por isso que eu falo que o projeto é único, o projeto é pioneiro, único para dizer que a gente não quer ser único, né? Pioneiro para dizer que a gente não quer que outros venham fazer isso, né? Porque outros têm lá seus encargos com Deus, né? Seus propósitos, e podem fazer isso para ajudar os outros, porque quando a Bíblia fala em amai-vos uns aos outros, uma forma de amar o outro é prestar serviço para o outro gratuitamente, né? É lógico, se ele precisar. Eu estou me referindo a essas pessoas que precisam, né? E amanhã pode ser que tenha um trabalho remunerado. Isso é uma consequência, não é o que a gente busca, isso é consequência do que a gente tem para dar. Mas, enfim, com esse programa de investigação, então, nós vamos verificar os elementos com relação à ruptura do aterro, a ruptura pela fundação e também os recalques, né? Que aí está um desenho simbolizando, então, a ruptura, né? E os recalques com a linha vermelha. Essa aqui é a chamada aqui para amanhã tratarmos em workshop. E rapidamente aqui, o que a gente vê de necessidade do cliente, que é a nossa cortesia, as nossas recomendações, é que nós dividimos aqui a necessidade do cliente. Qualquer cliente significa qualquer obra de terraplanagem. Uma fase chamada coleta de dados, que é a investigação geológica e geotécnica. Isso está normalizado, é obrigatório, perante as normas da ABNT, para realizar o projeto ou um parecer sobre o problema e para realizar a obra, né, consequente daquele problema ou uma obra nova. E aqui está as siglas, né? AGO, Assessoria Geotécnica das Obras, que é o que eu faço. O PIG é o Programa de Investigação Geotécnica, que é o que a gente está fazendo em cortesia, orientando. IGG, Investigação Geológica Geotécnica, que é o que deve ser feito para conhecer o subsolo com as diversas camadas e para traçar o perfil geológico geotécnico, que hoje eu falo 3D, porque os softwares comportam pensar em 3D. Depois vem a assessoria geotécnica à obra na fase de projeto, com planejamento geotécnico e terraplanagem, coisas que poucos falam, né? Então, PGT é planejamento geotécnico e terraplanagem. O controle tecnológico, muito importante, para que as obras saiam com qualidade. Né? O critério de aceitação, isso é questão de pagamento, fiscalização, como liberar escavações e aterros, enfim, outras obras de solo grampeado, aterro reforçado, enfim, e a avaliação de desempenho da obra, que é uma instrumentação. Isso na fase de projeto. E isso repete aqui, porque na fase de obra, nós temos o AGO, Assessoria Geotécnica à Obra, onde que nós vamos verificar se o PGT está sendo feito, ou seja, ele foi planejado no projeto, ele está sendo feito adequadamente, ou precisa ser feito algum ajuste. O controle tecnológico que estava sendo citado na fase de projeto, ele está sendo feito a contento, precisa de ajuste, ou ele tem que ser revisto.
né? O critério de aceitação que foi proposto no projeto é o critério de aceitação que nós estamos, está funcionando na obra, a fiscalização está fazendo a parte dela para liberar os pagamentos, e a avaliação de desempenho, aquela instrumentação pensada na fase de projeto, ela está sendo executada e mais, ela está dando resultados adequados, esperados, e essa avaliação de desempenho não é só durante a obra, que pode ocorrer, com sazonalidade, por exemplo, do engenheiro freático, mas pós-obra, tá bom? Então venha para o nosso workshop, e não vai dar para eu continuar aqui com o que eu tinha preparado para falar, mas no workshop eu falo, tá bom? Venha para o nosso workshop e vamos trabalhar junto. Até a próxima mini aula. Muito obrigado.